Muito bem, meus amados irmãos, a promessa do Espírito é o tema da nossa pré-aula lição, é a de número 10. Pai do Senhor, pastor Edovilson. Pastor Hércules, todos sejam bem-vindos para mais uma pré-aula para a glória de Deus. E já a lição de número 10, estamos caminhando aí para o final desse trimestre abençoado que Deus tem aí, proporcionado a nós momentos importantes em torno da sua palavra. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos avançar aqui nesta pré-aula lição de número 10, dizendo para você que você pode, se quiser utilizar esses slides que nós vamos usar aqui nesta pré-aula, é só você mandar um WhatsApp para esse número que está aí na sua tela, dizendo que quer os slides. E a gente vai mandar, é gratuito, tá joia? Para que você possa estar recebendo toda semana, de forma antecipada, os slides da lição. Neste domingo nós já vamos estar liberando os slides da próxima lição, a de número 8. Então você fique atento. É importante que você tenha salvo este número aí no seu aparelho, para que você possa receber as mensagens que nós vamos enviar através da lista de transmissão. Tá joia? Também, na descrição desta videoaula, você vai achar aí, logo na primeira linha, um link para você acessar o estudo complementar que nós estamos disponibilizando para os irmãos. Nesta semana nós vamos ter no estudo complementar algo sobre o Consolador, sobre o imperativo aurístico ativo, também sobre o texto áureo da lição, João capítulo 20, versículo 22, sobre o ministério do Espírito Santo segundo o Evangelho de João, com base na leitura bíblica em classe, são diversos textos, João 14, do 16 ao 28, versículo 26, capítulo 16 de João, versículo 7 e 8, e também o versículo 13, e capítulo 20, versículo 21 e 22. Também nós temos ali uma explicação sobre o Espírito Santo, que é a palavra-chave da nossa lição. Vamos falar sobre a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Vamos falar sobre a parte do versículo, não vos deixarei órfãos, também sobre o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, e o falar em outras línguas. Isso são estudos complementares que estão disponíveis para esta lição, a pré-aula e a lição de número 10. Texto áureo da lição, João capítulo 20, o versículo 22 diz: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É o texto áureo da lição que traz a verdade prática, a seguinte: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A questão aí de se restringir a um grupo particular é porque não se diz respeito apenas aos primeiros crentes lá do primeiro século da igreja, como afirmam os cessacionistas, não é? Mas está também abrangendo um período da história que abrange a nós que estamos vivendo hoje e até a volta do Senhor Jesus. Assim será a atividade do Espírito Santo na igreja, bem como a distribuição dos dons espirituais. Agora, você tem aí a leitura bíblica em classe, é um texto mais extenso. Para suprimir aqui o nosso tempo da pré-aula, nós vamos te orientar. Leia o capítulo de João, o capítulo 14, todo ele, não só do versículo 16, 18 e tal, porque a partir do versículo 16 é exatamente a promessa do Espírito Santo, uma vez que na lição passada nós estudamos João 14, do versículo 1 até o 15, quando nós estamos falando ali a respeito de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Então leia o capítulo 14 e de preferência não só o 14, mas também o 15 e o 16, porque diz respeito ao mesmo tema. Aí você vai ter uma ideia completa a respeito da promessa que Jesus fez a respeito do derramamento do Espírito Santo. Esta lição, a de número 10, nós trazemos como objetivos, que nós pretendemos alcançar na exposição da aula. No primeiro tópico, analisar a promessa do Pai, conforme foi ensinada por Jesus, aqui no Evangelho de João, tendo por base os textos que acabamos de mencionar. No segundo tópico, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que esses cumpram a vontade de Deus. E no terceiro tópico, nós vamos evidenciar o poder transformador da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. São aí os objetivos da lição. E considere que a CPAD está sugerindo os hinos 77, 118 e 120 para o devocional desta aula abençoada que vocês terão. Agora,
com o pastor Adolvilson uma Vamos definição a respeito da palavra-chave Espírito. Aleluia. Bom, perceberam que Espírito com E maiúsculo, claro, está se referindo ao Espírito Santo, e o Espírito Santo será o assunto será abordado, né? Que será abordado nesta lição. Portanto, eu trouxe aqui, olha o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus Rio de Janeiro, da CPAD, um livro de 2017, na página 67 e 68. Aliás, pastor, é bom que o professor de Escola Bíblica Dominical tenha acesso a este livro, né? Declarações de fé da Assembleia de Deus, não somente o professor, mas também os alunos. O que é que nós cremos segundo a palavra de Deus está registrado ali. Vamos lá, o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus. Cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. O Espírito Santo não é parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude, e por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador, mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor. O Senhor é Espírito, conforme está escrito em 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito, com E maiúsculo, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Maravilha essa definição para a palavra-chave Espírito, e nós vamos discorrer a respeito ainda das obras do Espírito Santo no conteúdo desta lição. Nesta lição nós vamos analisar dois momentos significativos, específicos, não é, do ministério de Jesus, especialmente no que diz respeito à promessa do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo. E este, inicialmente, atuaria na vida do pecador no sentido de promover a sua conversão em relação ao pecado, à justiça e ao juízo. Em seguida, ou seja, em segundo lugar, estabeleceremos uma ligação entre esta visão regeneradora da promessa do Espírito Santo que Jesus fez e está aqui no Evangelho de João, e também vamos contrapor aqui a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, porque ele primeiro viria para regenerar, mas depois para capacitar todo o crente. Nesse sentido, então, nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, esse escrito pelo evangelista Lucas, os desdobramentos da ação do Espírito Santo no que diz respeito à capacitação para a obra da evangelização, para a obra missionária, para a expansão do reino de Deus na face da terra, alcançando vidas que precisam de salvação. Então nós vamos já aqui, meus irmãos, discorrer sobre o conteúdo da lição, iniciando pelo tópico primeiro. Se você tem aí a sua revista, o tópico primeiro fala a respeito da promessa do Pai. Eu já vou me antecipar aqui dizendo que a CPAD já está disponibilizando as lições do próximo trimestre. Então, se você é pastor da igreja, se você é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, se você é professor de uma classe, já esteja se organizando juntamente com a equipe aí da Escola Dominical, no sentido de adquirir as próximas lições, se antecipem, fazendo os pedidos das lições junto à CPAD, a fim de que o próximo trimestre seja tão abençoado para a vida da igreja como tem sido este atual. Vamos lá então, a promessa do Pai, tópico primeiro da lição, pastor Adolvilson. Tópico 1, subponto 1, Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos. Eu trouxe aqui uma colocação, mas vamos ler aqui. Lemos. Ele vos dará outro Consolador. No próximo slide será definido aí
essa questão de outro e também consolador, não é? E o versículo 16 de João 14 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, melhor dizendo, para estar com vocês para sempre. Uma colocação que eu trouxe aqui com relação a João 14,16, fala da promessa de Jesus aos seus discípulos de enviar o Espírito Santo para que eles tenham companhia e conselho constantes, mesmo após a sua partida. Mais adiante nós vamos também esclarecer a questão, não vos deixarei órfão, não é? E temos aqui também, este Consolador é o Espírito Santo, que habita convosco e estará em vós, João 14,17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Uma explicaçãozinha rápida desse versículo 17, o Espírito da verdade diz aí, não é? O Espírito Santo define, comunica e defende a verdade. Sobre a verdade nós comentamos aí, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os irmãos podem estar aí assistindo a aula anterior para entender sobre esta verdade. E diz nesse versículo 17, não o vê. Aí eu trouxe uma colocação, o mundo não possui percepção espiritual, não é? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E uma outra colocação desse versículo aí, irmãos, que diz lá que o Espírito Santo habitará em vós, não é? Então nós somos templo e morada do Espírito Santo, conforme também diz a palavra do Senhor. Continuando aqui nesse slide, no capítulo 16 é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 16:8 de João, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é interessante que eu trouxe aqui também uma colocação, o versículo acima, o 8 é explicado no versículo 9, 10 e 11. Quando nós lemos aí o 9, o 10 e o 11, nós vamos entender sobre pecado, sobre justiça e também do juízo, tá certo? Então vocês devem ler lá. Agora veja bem, João 16, 9, aí tem o 8, diz assim, do pecado, porque os homens não creem em mim, convencer do pecado. Então veja bem, porque os homens não creem em Jesus, o Espírito Santo mostrará a necessidade de arrependimento, fé em Jesus para a salvação. Ou seja, quando nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, quem convence o homem do pecado é justamente o Espírito Santo, e louvado seja o nome do Senhor. E temos aí também, João 16, 10, vai convencer também da justiça, explicando aí o versículo 8, né? João 16, 10, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Convencer da justiça significa o quê? Porque Jesus vai para o Pai, o Espírito Santo revelará a justiça de Jesus e a impossibilidade de os homens se justificarem perante Deus. Sem Ele, a obra foi consumada. Como se tornar justo diante de Deus? Através de Jesus Cristo. E agora, João 16, 11, explicando ainda, João 16, 8, o juízo, capítulo 16, verso 11, diz assim, e do juízo que o Espírito Santo irá convencer, porque o príncipe deste mundo já está condenado, convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo mostrará a condenação final do espírito maligno e a necessidade de um futuro com Cristo. E ainda em 16:11 de João, lembrando que Jesus está para ser crucificado, né? Com a sua morte haverá a derrota do príncipe deste mundo. Esta afirmação é uma mensagem de esperança para todos os que acreditam em Cristo, lembrando-nos de que a vitória final foi conquistada por Ele. Ele virá e convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Veja bem o trabalhar
do Espírito Santo, do Consolador em nossas vidas. Maravilha, está bem claro essa exposição para os nossos alunos. Agora, o subponto 2 trata a respeito do Consolador. A palavra grega que foi traduzida como Consolador é Parakletos. E o significado refere-se a alguém que é chamado para ajudar, para encorajar ou para interceder por uma pessoa. Assim, um paracleto assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado, como um consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes, é o que está na sua lição. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. Haja vista que o próprio Jesus é um consolador e agora ele está prometendo um outro que é o Espírito Santo. Aí, destacado no slide para você está isso. O termo grego allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade, porque é da mesma substância. Aleluia. E o texto de João capítulo 14, o verso de número 16 diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre." Agora, no estudo complementar que vocês têm ali, nós fizemos uma explanação bem ampla a respeito do texto áureo, mas aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para dois estudos que estão aí. O primeiro é o Ministério do Espírito Santo segundo o Evangelho de João, na página já, a partir da página 10, e depois uma ampliação a respeito do Espírito Santo. E aí nós colocamos o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento, colocamos uma exposição teológica a respeito do Espírito Santo, a perspectiva pentecostal clássica a respeito do Espírito Santo, além de aplicações pastorais e práticas do ministério, da ação do Espírito Santo na vida das pessoas e na vida da igreja. Agora, especificamente sobre este texto de João, capítulo 14, quando nós temos aqui a promessa do Consolador, nós destacamos isso. Paracletos é alguém chamado para estar ao lado, um advogado, um ajudador, um consolador. O outro, que é o allos, não é, que está aí na sua revista, Jesus promete alguém da mesma essência divina, da mesma essência dele e do Pai. Nós já estudamos a respeito desse tema amplamente no trimestre passado, quando estávamos refutando as seitas e heresias. Nós tratamos amplamente a respeito desta questão da essência de Jesus, da essência do Espírito Santo, da essência de Deus, porque eles possuem a mesma essência, por isso são um em três pessoas. E aí a nossa lição também, em João capítulo 14, nós falamos da permanência contínua, porque o texto diz que ele estará conosco para sempre. Então nós temos aqui uma diferença na presença física temporária de Cristo, porque Jesus ficou com os discípulos neste período que entende-se de 3 anos e meio, mas o Espírito Santo, o outro Consolador que Jesus enviaria, estaria para sempre conosco, em nós e atuante na igreja. Então nós temos esta verdade que está aí ampliada no seu estudo complementar a respeito do Consolador. Agora nós vamos avançar para o subponto 3, quando o texto da nossa lição sugere: "Não vos deixarei órfãos." Pastor Adovilson. É claro, por ocasião da crucificação, haveria aí um abatimento, né, no emocional, espiritual dos discípulos de Jesus. Com certeza. Mas olha, eu vou ser assunto ao céu, mas vocês não vão ficar aí sozinhos ou órfãos. E tem a definição tópico 1 sobre ponto 3. A palavra grega para órfãos, presente em João 14, 18, é órfanos. Tá bom? Nós vamos explanar sobre isso aqui. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Uma realidade, é fato. A companhia de Jesus durante 3 anos e pouco, dia e noite, aprendendo as coisas maravilhosas do reino de Deus, vendo milagres, enfim, e agora? O que será de nós? O pensamento era esse. Em João 14, 18, ele afirma: "Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês." É interessante que aqui está implícita a vinda do Espírito Santo, né, sobre
eles e estaria com eles. Em João 14:18, eu trouxe aqui uma observação extra lição. Jesus assegura aos seus discípulos que não os deixará órfãos, ou seja, sem proteção ou orientação. Ele prometeu que voltaria para eles, embora em forma diferente, através do Espírito Santo, que seria o seu consolador e guia. Este versículo é um ponto crucial no discurso de despedida de Jesus, antes da sua ascensão ao céu, e transmite a promessa de que, mesmo na ausência física, ele estaria sempre presente com eles através do Espírito Santo. Encontramos esta promessa, também não está aqui nesse slide, lá em Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E olha a promessa dele: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em outra tradução, até a consumação dos séculos. Eu estarei, mas através, claro, nós estamos entendendo, da pessoa do Espírito Santo. Voltando aqui para a lição, deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Nós podemos criar aí em nossa mente a agonia, não é, que eles sentiram, porque eles abandonaram tudo para seguir o Mestre e, de repente, a morte o leva na concepção deles, né? Não foi por acaso que o nosso Senhor chama os seus discípulos de filhinhos. Veja bem a intimidade, né? Lá em João 13:33, os irmãos podem confirmar esta palavra. Nesta relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, o nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Eu estarei convosco, diz o nosso Senhor, em todo o tempo, não é? Ou até o fim, o fim dos tempos. Ou seja, em todo momento, em todo segundo, em todo minuto, em toda hora, em todo dia, em toda semana, em todo mês, em todo ano, até a eternidade. É a promessa dele que estaria conosco por intermédio aí do Espírito Santo. Maravilha. Irmãos, ampliando esse tema, nós deixamos um estudo a respeito deste versículo, né? Não vos deixarei órfãos, vírgula, voltarei para vós. Nós fizemos aqui uma perspectiva teológica e pastoral a respeito do órfãos, porque esse termo orfanós, que o pastor Adalvilson especificou, ele só ocorre no Novo Testamento por 2 vezes. Exatamente nesse texto de João capítulo 14, versículo 18, e em Tiago 1:27, quando o texto diz assim, olha, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. O texto trata da religião pura, não é? A religião pura é exatamente essa, a que visita os órfãos, não é? E também as viúvas nas suas tribulações. É apenas nesses 2 versículos do Novo Testamento que esta palavra orfanós está designada. Mas qual é o sentido desta palavra? Além de ser aplicado para crianças que estão sem pais, este termo, considerando o grego koiné, que é o grego denominado helenístico, né? Ele também era empregado para discípulos sem mestres, aprendizes sem guia ou pessoas privadas de proteção e direção. Então, naqueles dias em que João aplicou esse termo orfanós para a palavra que Jesus estava utilizando aqui, mencionando, é exatamente isso. Tanto para discípulos sem mestre, como aprendizes sem guia, como pessoas privadas de proteção e direção. E Jesus está dizendo assim, ó, não vou deixar vocês órfãos. Aleluia. Vocês vão ter o Espírito Santo. Ele será exatamente o mestre, ele será o guia, ele será aquele que vai proteger e dar direção. É a essência do termo orfanós. Aí, no estudo que você tem para fazer download, nós fizemos uma aplicação considerando o contexto cristológico, a doutrina de Jesus Cristo, e também pneumatológico, a doutrina do pneuma, do Espírito Santo. No sentido cristológico, Jesus é mestre provedor. Os discípulos estavam sendo preparados para a sua ausência física. Eles ouviam como mestre, como protetor, como amigo e como Senhor. Nesse sentido, ser deixado órfão representava a perda do referencial espiritual e também emocional. Jesus, então, afirma o que ele diz
no texto de João 14:18, não vos deixarei órfãos, ou seja, não vos deixarei desamparados, desorientados ou perdidos. Agora, considerando a doutrina do Espírito Santo, né, o Espírito Santo como presença de Cristo, a promessa imediata rodeia o texto de João 14:18, que é esse que está em discussão. É o envio do Espírito Santo que Jesus está se referindo aqui, chamando de outro Consolador, conforme João 14:16. O Espírito Santo continua a profunda, e também ele aprofunda, intensifica, não é, a presença de Jesus com os discípulos. Não mais ao lado deles, mas dentro deles, porque agora o Espírito Santo ele não está apenas entre nós, mas ele está em nós. E esse é um aspecto bastante interessante desta verdade bíblica. Jesus disse, voltarei para vós. Qual volta ele está se referindo? A expressão voltarei para vós designa 3 dimensões complementares. A ressurreição, o Pentecostes e a parousia, que é a volta de fato de Jesus para o arrebatamento da igreja, não é? No que diz respeito à ressurreição, meus irmãos, Jesus volta e aparece aos discípulos após a cruz, e é inclusive algo que nós vamos estudar no tópico 3º da lição. A respeito do Pentecostes, é a vinda do Espírito Santo em Atos capítulo 2, é a presença do próprio Cristo com eles. E parousia é o termo grego que designa o arrebatamento da igreja, que está em Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 4, a volta final de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Em todas essas formas, Jesus cumpre a sua promessa. Não somos órfãos. Glória a Depois Deus. nós temos uma aplicação pastoral, você vai estudar isso aí, está na lição, para acrescentar o seu conhecimento a respeito desse tema, não vos deixarei órfãos. O tópico 1º da lição se encerra dizendo que Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. E eu quero dizer para você que Jesus cumpriu a sua promessa. Ele não deixou os seus discípulos órfãos, mas enviou o Espírito Santo, que hoje atua em nós e através de nós. Nós vamos para um intervalo e você que não está inscrito no canal, se inscreva, não é? Ative as notificações, não se esqueça disso. Nós já voltamos. Deus abençoe você. Acabei de receber uma notificação de infração, multa porque não obedeceu à lei. E assim, meus irmãos, é você que também não estuda a palavra de Deus. Você acaba errando, pecando por não conhecer a palavra. Então, o que você está esperando para vir se matricular, para ser aluno do CETADB e com isso conhecer a palavra de Deus e viver uma vida debaixo da bênção do Senhor? Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Agora, a respeito da multa, quem fez a infração vai pagar o preço. Pastor Adolvilson, tópico 2 da lição. O Espírito habita os discípulos. É o assunto que está em curso com base em João 20 e 22. O tópico 2 é o subponto 1. Você que está com a lição, né, acompanhando, isso é muito bom, não é mesmo? Agora, veja bem, é crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Eu lembro que no início desta aula o pastor orientou a leitura dos textos aí que a CPAD, né, requereu para a leitura, para a base, mas aqui nós devemos também ler João capítulo 20, né? Leia todo ele, a partir do versículo 1 ali fala sobre a ressurreição de Jesus, depois a partir do versículo 10, Jesus aparece para Maria Madalena, e depois a partir do verso 19 de João 20, aparece aos discípulos, e a partir do verso 24, é aquela passagem, né, que Jesus fala aí com Tomé. Jesus aparece para Tomé. Então é interessante que o professor leia e também os alunos, não é, o capítulo 20 de João, que são aí 31 versículos, tá bom? E nesta ocasião, nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde encontramos os versículos 21 e 22 começa no versículo 19.
João 20, 19 a 23. Nós vamos ler. João 20, 19 diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, com medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Nessa tradução. A outra tradução diz: a paz seja convosco. É claro, né? Jesus morre. Na concepção deles, agora os judeus vão nos perseguir e nós agora é que vamos ser mortos. Mas Jesus se aproxima, entra, não é, nesse ambiente que estavam ali lamentando a morte de Jesus. Paz seja convosco. Então, nesse momento de tristeza, angústia, Jesus trazendo paz aos corações. Interessante, de imediato, agora eu pensei nisso. Veja que sem a ação do Espírito Santo, os discípulos estavam acovardados e medrosos. Exatamente. Quando o Espírito Santo toma a vida deles, agora eles com audácia vão realizar exatamente aquilo que Atos capítulo 2 descreve. Então veja que diferença que faz o Espírito Santo na vida de alguém, não é? Exatamente, isso é de suma importância. João 20, 20 diz assim: tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E o versículo 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E o 22, com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Nós vamos entender isso nos slides agora posteriores. E o versículo 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então leia todo o capítulo 20, que é um capítulo interessantíssimo, que começa ali a partir do versículo 1, sobre a ressurreição de Jesus. Voltando aqui para o slide, assim o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado, com um corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior, João 20, de 1 a 20, como de imediato João 20, 23 a 31 e também 21, do 1 ao 25 de João 20 e 22. Então, leia todos esse texto para compreender. Porque, pastor, realmente alguém costuma isolar alguns versículos sem entender o contexto, né? E texto fora do contexto, por aí afora, estou dizendo, é pretexto para criar heresias. Então, quando nós entendemos o contexto, nós vamos entender realmente o que a Bíblia está registrando e o que ela quer nos ensinar. Eu fiz um curso, logo de recém-convertido, não era nem casado ainda, eu fiz um curso com um pastor chamado Luiz Carlos Chimba, e foi o primeiro trocadilho que eu gravei na minha memória, quando ele dizia isso, que texto fora do contexto é pretexto para heresia. Isso é uma verdade até hoje, né? Absoluta. Aí as pessoas tentam, quando querem justificar as suas argumentações, usam textos e mais textos e tal, e às vezes usam também fora de contexto para poder querer reafirmar algo que foi dito. E a gente tem visto muitas explicações que não têm fundamentação bíblica, que não têm fundamentação teológica, e se você for fazer uma análise do texto originalmente falando, você também vai verificar que é umas balelas, a turma conversa muita coisa fiado e depois fica buscando. Aí como ele percebe que numa tradução o texto não favoreceu a ideia dele, ele, não, mas na outra tradução é melhor. Aí o cara fala, não, é que a outra tradução é melhor. Não é que a outra tradução é melhor, é que ele achou uma palavra que no português faz mais sentido para defender a ideia que ele tem, e aí ele fica usando aquele texto que, aspas, é melhor. A Bíblia, meu irmão, ela é a palavra de Deus inerrante, ela não muda, não é? O nosso português é difícil, mas a turma fica buscando meios de justificar suas falácias. E a gente precisa ser bem simples, né? Bem simples. A gente vai observar os grandes mestres que nós temos dentro da nossa Assembleia de Deus, e que muitos já partiram para a eternidade. Eles eram homens, sobretudo, simples. Bem deles que eram poliglotas, falavam mais de 2 idiomas, mas ainda assim, quando faziam uma exposição bíblica, eram claros, eram bem simples, e as pessoas entendiam aquilo que era comunicado pelas suas oratórias. E hoje a turma quer complicar demais, tem uns indivíduos que mal falam português, quer falar em grego, quer falar em hebraico, e quer falar em... Meu Deus do céu, o sangue de Jesus nos defenda desse negócio. Vamos avançar na nossa lição, que isso é o que importa. Tópico 2 e o subtópico...
o ponto aqui nosso é o segundo e o tópico é o 2. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esta palavra aqui da lição agora. Importante. Porque tem muita gente fazendo palhaçada, circo nas nossas igrejas. Os indivíduos que estão precisando ser crente, aceitar Jesus de novo, vão para os cultos e começam a soprar nos crentes, dizendo que os crentes vão receber o Espírito Santo. Olha, meus irmãos, foi apenas, unicamente, neste episódio de João capítulo 20, versículo 22, que houve este movimento. Jesus, não foi eu, nem o pastor Adovilson, nem qualquer outro aí que tem mau hálito, que chegou e soprou, não é, sobre alguém para que ele recebesse o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vem sobre a igreja no presente século, nesta atual, me faltou agora a palavra, meu Deus do céu, me socorre, nesta atual dispensação, não é soprando que alguém vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo quem envia é o próprio Jesus, é Ele, exclusivamente Ele que nos batiza com o Espírito Santo. Não é anjo, não é o Senhor nem a senhora fulana de tal, não, senhor. É o próprio Jesus de Nazaré, é Ele quem nos batiza com o Espírito Santo. Ele soprou o Espírito Santo sobre aqueles discípulos que o viam ressurreto em João capítulo 20 e 22, nunca mais. A partir de Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado copiosamente e continua sendo derramado na igreja até hoje. Então, primeira coisa que eu quero deixar aqui bem especificada, foi apenas neste episódio que Jesus, não um dos discípulos, um dos apóstolos, enfim, um pastor, não foi. Foi o próprio Jesus, exclusivamente ele, e isso tem uma característica do porquê isso aconteceu, e nós vamos entender isso agora. Fique atento. O capítulo 20 do Evangelho de João, está na sua lição, contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes, especialmente o versículo 22. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. E eu quero dizer que esse estudo está aí para você fazer download. Se você não tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, fique atento porque nós trouxemos para os irmãos este comentário a respeito do versículo 22 de João 20. Ela descreve que a palavra grega traduzida como assoprar é infusão, a qual, infusão porque ali é impulsão, não é? Mas a pronúncia infusão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, que está em Gênesis 2 e 7, significando fôlego de vida, e é utilizada também em Ezequiel 37, verso 9, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Então vamos especificar aqui bem claro para os irmãos, o texto de João 20, 22, onde o termo que está ali é assoprar, é apenas neste texto que nós temos essa tradução. Porém, os irmãos sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. A tradução dos 70, que é a tradução chamada Septuaginta, que foi feita, na verdade, por 72 homens, que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, no texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, e no texto de Ezequiel 37, versículo 9, eles, na tradução do hebraico para o grego, utilizaram a mesma palavra para dizer que foi soprado o fôlego de vida. Gênesis 2 e 7, eu vou ler o texto aqui, para os irmãos poderem ter essa referência mais clara, uma vez que nós estamos abordando este tema agora aqui, diz assim, ó: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Então, este soprar o fôlego de vida foi a maneira como Deus colocou a vida no homem. Agora, os homens sobre os quais Jesus soprou, eles já tinham fôlego de vida. Então, este soprar ali, de João 20 e 22, é a única vez que ocorre. Então, a expressão que está em João 20 e 22 sugere que o Espírito Santo foi soprado
para trazer nova vida, indicando, preste atenção nesse destaque, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Porque os discípulos que caminharam com Jesus, aqueles homens e mulheres que estavam seguindo a Jesus, uma vez que Jesus agora era ressurreto e o Espírito ainda não havia sido derramado, a obra da regeneração sobre a vida deles ocorreu nesse instante em que o próprio Senhor soprou sobre eles o Espírito. Então agora eles já tinham o Espírito Santo. Assim como eu, o pastor Edovilson, e você, no momento em que aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, conforme nós já estudamos na lição do primeiro trimestre, passa a habitar em nós. Ele opera em nós a regeneração, a transformação inicial pela presença dele nas nossas vidas. Agora, o revestimento espiritual, esse é a partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo. Na vida dos discípulos, primeiro Jesus veio e soprou o Espírito Santo. E aí eles foram para o cenáculo e ficaram agarrados na oração, esperando que do alto fossem revestidos de poder, porque essa era a promessa do Senhor em Lucas capítulo 22, até que no dia de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas 120 almas que perseveraram em seguir ao Senhor. Então, este é o sentido de assoprou. Agora, veja aí. Pastor, depois eu quero fazer só uma observação. No estudo que você tem aí, complementar, nós trouxemos um comentário específico sobre o texto áureo da lição, que é exatamente esse, capítulo 20, o versículo de número 22. Então, nós falamos do cenário da ressurreição, este momento, que é um momento único na vida dos discípulos, fazemos uma análise exegética do texto, e o texto, meus irmãos, tem uma palavra interessante ali. Quando Jesus fala, recebei o Espírito Santo, esse verbo recebei, ele tem a sua conjugação no imperativo aorístico ativo, ou seja, é uma ordem direta de efeito imediato. Eu trouxe explicação sobre o imperativo aorístico. Em grego, é uma forma verbal usada para dar ordens ou fazer pedidos. É a explicação de imperativo aorístico ativo, geralmente indicando uma ação pontual ou que deve ser executada imediatamente. No aorístico, a ação é vista como um ponto no tempo, ou seja, é algo bem específico, sem foco na sua duração. Diferentemente do imperativo presente, que é uma outra conjugação, que sugere uma ação continuada ou habitual. O aoristo implica uma ação completa e finalizada. Quando Jesus falou, recebei o Espírito Santo, é o imperativo aorístico ativo, ou seja, naquele momento, os apóstolos, os discípulos que estavam ali naquela casa, foram cheios do Espírito, receberam o Espírito Santo. É isso que diz o imperativo aoristo ativo. Agora nós trouxemos para os irmãos uma interpretação teológica deste versículo 22, não é? Segundo a nossa perspectiva pentecostal. Trouxemos uma definição entre regeneração, que é uma coisa, e batismo no Espírito Santo, que é outra coisa. É exatamente o que o pastor Edovilson vai apresentar agora no tópico 3 aqui da nossa pré-aula. Pastor, anteriormente ali o senhor falou do fôlego de vida, né? No barro. E depois tinha lá Ezequiel no vale de ossos secos. Aí eu trouxe só uma colocação aqui rapidinha. Esse último texto sugere que assim como um bocado de barro ou um monte de ossos brancos num vale foi produzido vida pelo sopro de Deus, assim agora aos seguidores de Jesus está sendo dada a oportunidade de produzir vida com uma nova vitalidade espiritual pelo mesmo sopro de Deus. Eita glória, aleluia. Interessante, né? Maravilha. Mesmo? Muito bem, tópico 2 e o subponto 3, um episódio anterior ao Pentecostes, né? João 20, 22, também se lê, recebei o Espírito Santo, né? Essa expressão surge como consequência direta da menção, direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. O pastor deixou muito bem claro, e isso é muito bem importante, que o batismo do Espírito Santo é outra situação. Os irmãos, na hora de explicar isso, quem vai dar aula, você tem que ser bem específico que
o assoprar foi um evento único que nunca mais aconteceu na história, e o derramamento do Espírito, o batismo de Atos 2, esse aconteceu ali e continua acontecendo até hoje. Aleluia. Então veja bem, a partir deste ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados, edificados pelo Espírito Santo. Romanos 8, não é? Diz assim, 8, 9, não é? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito Santo, né? E de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então veja bem essa atuação no nosso interior do Espírito Santo. Versículo 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Verso 11, se o Espírito com E maiúsculo, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito, que habita em vocês. É interessante que o momento fala para o presente e também tem alguns sentidos escatológicos em alguns textos da Bíblia, não é mesmo? E o versículo 12, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Verso 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito, Espírito Santo, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E o versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, recebei o Espírito Santo. Esse texto aqui nós já comentamos ele, que nem todos são filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, toda a humanidade, nós somos criatura. Mas para se tornar filhos de Deus, deveremos ser guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos guia para a adoração, para a oração, para a santificação, para servir a Deus, para ler a Bíblia. Então veja bem que tem uma colocação profunda nesse Romanos capítulo 8 e versículo 14, tá certo? Eu não vou ler o Gálatas 5, 16 a 26, que os irmãos podem fazer uso desse versículo. Continuando aqui no slide, posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes, que é uma situação diferenciada, seria uma segunda obra distinta, aí sim, capacitadora do Espírito, para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém e até os confins da terra. Atos 1:8, todos nós conhecemos este versículo, mas receberão poder. Olha aí, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, aí sim, primeiro descido do Espírito Santo, aí sim, nós seremos, está escrito aí no texto, e serão minhas testemunhas, ou seja, para testemunhar, primeiro deveremos ser cheios do Espírito Santo. Ele testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E alguém usa esse texto para falar, não, vamos fazer missão primeiro aqui em Jerusalém. Depois nós vamos partir para outro lugar, para a Judéia, Samaria. Não, tem um grupo fazendo missões, evangelizando em Jerusalém, em Judéia e Samaria, e outro grupo até os confins da terra. Ou seja, a obra missionária, não é, deve ser feita. Portanto, deverão antes receber poder. Isso é muito importante. É Ele que nos capacita a estar realizando a obra, a grande comissão, né, pastor? Maravilha. Nós estamos tratando, irmão, nesse subponto terceiro, não é? Do episódio anterior ao Pentecostes, João capítulo 20, versículo 22. No estudo complementar, nós trouxemos algo para poder esclarecer, porque a verdade é que, infelizmente, nós temos muitos irmãos que misturam uma coisa com a outra ou fazem dos dois episódios uma mesma coisa e são distintos. Então, no estudo complementar, nós procuramos esclarecer essa questão. Quando nós trouxemos sobre a interpretação teológica na perspectiva pentecostal, veja assim, ó, a distinção entre regeneração, João capítulo 20, versículo 22, e batismo com o Espírito Santo, Atos capítulo 2. Está bem claro. João 20, 22, o Espírito Santo é dado como princípio de nova vida e capacitação para a nova missão.
Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado como batismo de poder e revestimento para testemunhar. São distintos. O crente recebe o Espírito Santo na conversão. Veja só, Efésios capítulo 1 e o versículo 13 diz assim, ó, em quem também vós estáis. Em quem estamos? Em Cristo, diz o texto. Em quem também vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, ou seja, depois que ouvimos o evangelho, depois que nós nele cremos, nós estamos nele, e aí o texto acrescenta, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós, quando ouvimos a pregação do evangelho, cremos em Jesus, a partir desse momento estamos nele, porque o Espírito Santo está em nós. Temos este selo. Os discípulos não tinham essa condição, porque eles já estavam com Jesus, eles andaram com Jesus, vivenciaram o ministério de Jesus. Por isso Jesus, em João 20, 22, apareceu para eles e diz assim, ó, recebei neste ato selo do Espírito Santo, regeneração, e a partir dali é só esperar o revestimento do poder para testemunhar. Está bem claro, irmãos, isso no estudo ali, isso para facilitar a compreensão, para facilitar a exposição, o ensino, para você que é aluno da escola dominical e que tão somente está buscando este conteúdo que nós estamos oferecendo aqui, para aprender, para ampliar o seu conhecimento. Veja assim, ó, na tipologia bíblica, assim como Adão recebeu o fôlego de vida, que está em Gênesis 2, versículo 7, os discípulos recebem o início da vida espiritual da nova aliança em Cristo. Representa a entrada da igreja na era do Espírito, inaugurada de forma plena no Pentecoste. No que diz respeito à missão dos apóstolos, ou à missão dos discípulos, a nossa missão, Jesus prepara os discípulos para a tarefa de proclamar o Evangelho e também, conforme João 20 e 23, perdoar pecados. O Espírito dado aqui antecipa a capacitação espiritual necessária para o cumprimento do ID. Receberam o Espírito Santo e agora estavam aguardando o derramamento do Espírito Santo para poderem ser testemunha, segundo o texto de Mateus 28, a partir do versículo 18 até o 20. Nós fizemos uma conexão escatológica e também uma aplicação para a igreja hoje, e essa eu faço referência. A aplicação para a igreja hoje, primeiro no que diz respeito ao sopro da nova criação. Jesus inicia uma humanidade espiritual, o crente é regenerado, reconciliado e enviado. Quando nós falamos da experiência pentecostal contínua, vigente, porque os cessacionistas dizem que não, que a ação do Espírito Santo, da forma como nós temos ali em Atos dos Apóstolos, foi só no primeiro século. E nós não, nós somos continuistas, nós acreditamos que assim como foi ali na igreja nascente do primeiro século, continua sendo, porque passou pela história da igreja e vem até hoje o Espírito Santo atuando na igreja. É claro que nós temos um monte de invencionice, um monte de coisa que está acontecendo aí, que está na internet, que não tem nada a ver com a ação do Espírito Santo, mas a ação genuína do Espírito Santo na vida da igreja é incontestável. Glória a Deus. Falamos a respeito da experiência pentecostal contínua, porque João 20 e 22 prepara os discípulos. Atos capítulo 2 confirma que o batismo no Espírito Santo é necessário para o testemunho da igreja, e se nós formos ampliar a compreensão para uma vida cheia do Espírito Santo, é inevitável nós mencionarmos o texto de Efésios 5, eu vou pegar aqui para os irmãos Efésios 5 e 18, é um texto que os irmãos certamente já sabem esse texto de cor, mas a leitura dele diz isso, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Este é o ensinamento que nós na Assembleia de Deus enfatizamos, este é o ensinamento que está contido na nossa declaração de fé e, sobretudo, é o que a Bíblia nos ensina e é nela que nós devemos viver. Então, sede cheios do Espírito Santo, conforme a leitura que fiz de Efésios 5, 18, é uma necessidade contínua para o ministério, para a santificação e para a nossa vitória espiritual. Finalizando, João 20 e 22,
marca o momento simbólico e inaugural da era do Espírito como regenerador e capacitador da igreja. A plenitude do batismo pentecostal, o batismo no Espírito Santo, se manifestaria pouco depois, em Atos capítulo 2, confirmando a doutrina clara da Assembleia de Deus. Qual é a doutrina clara que nós temos na Assembleia de Deus? Primeiro, a recepção do Espírito Santo na regeneração, no momento que aceitamos Jesus Cristo, que cremos em Jesus Cristo. E o passo seguinte, o batismo no Espírito Santo para capacitação e poder. Aleluia! Aleluia. Encerrando esse tópico segundo, João 20, 21 e 22, refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, reafirmando, este evento foi único. E você que não está inscrito no canal, se inscreva agora e nos ajude a compartilhar esta aula. Não esqueça de ativar as notificações. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos, não perca. Muito bem, meus irmãos, eu tenho recebido muito a pergunta assim: como é, pastor, que eu consigo ser um bom líder? Ter vontade é suficiente? Eu digo que ter vontade é importante, mas não é tudo. Você precisa se qualificar e se preparar. E é nesse sentido que nós, através do CETADB, entramos em cena, porque nós preparamos para você as melhores opções de curso, tanto de teologia básico, médio e avançado, quanto cursos para formação e capacitação ministerial. Então são materiais didáticos que farão com que você consiga desenvolver as suas habilidades, potencializando assim o seu aprendizado e fazendo com que você consiga exercer o ministério de liderança com eficiência, com eficácia. Nesse sentido, então, procure a nossa secretaria e verifique como você consegue ser aluno do CETADB ou mesmo como você consegue implantar uma turma, um núcleo aí na sua igreja. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3 da lição, pastor Adolvilson, a promessa do Pai, cumprida no dia de Pentecostes. Olha só que maravilha. Muito bem, o tópico 3 e o subponto 1, de repente. Vamos ver o que significa isso, né? O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes, lembrando que o Pentecostes ocorria 50 dias depois da Páscoa, lembrando que Jesus participou da última Páscoa. Grave, esse dado é importante, né? E o dia de Pentecostes ocorreu 50 dias depois. Após a ressurreição, o Senhor glorioso apareceu aos seus discípulos. Nós temos um texto que não está na lição, Atos 1:3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então veja bem, depois que Jesus aparece ressurreto, ele aparece aos discípulos por 40 dias, para ficar bem claro: estou vivo. E olha o versículo 4 de Atos 1. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Então veja bem, se Jesus apareceu por 40 dias depois da Páscoa, ele foi assunto ao céu depois de 40 dias. E disse assim: olha, fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se nós vamos entendendo a palavra de Deus, o Pentecostes é 50 dias. Então, da Páscoa até os 40 dias, claro, são 40 dias, subiu ao céu, deu esta ordem. Então, pressupõe-se que eles ficaram aproximadamente 10 dias esperando a promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aguardando esta bênção que foi o derramamento do Espírito Santo. É interessante também, pastor, que em João 15:6, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos. Ou seja,
Jesus aparece ressurreto a aproximadamente 500 irmãos. E nós entendemos através da palavra de Deus que no dia do Pentecostes estavam reunidos quase 120, ou seja, 380 Não perseveraram. não acreditaram, desistiram, foram cuidar da sua vida. Ou seja, se ele apareceu para 500, 120 foram batizados, né? Somente 25% receberam a bênção, 75% daquele grupo, eu vou embora, eu vou cuidar da minha vida. E nós não, nós estamos E fazendo veja aí. interessante, eles viram Viram, e não creram. não creram. Por isso que Jesus diz, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Não é? E deste grupo fazemos parte nós. É claro que nós temos aqueles que recuam, mas o escritor aos Hebreus também deixa muito claro que o Senhor não tem prazer nestes que se voltam para trás, não é? Que se desviam, na verdade. Muito bem, voltando aqui para a nossa lição, foi ao final deste dia ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa do recebimento de poder, Atos 1, e 4 e 8, que de repente, olha aí, Atos 2, 1 diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E o versículo 2, de repente veio do céu um som como de um vento. Então não é um vento, é um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. Agora sim, o título desse slide aqui, o top 3, é de repente. Eu trouxe aqui uma colocação, a palavra de repente significa instantaneamente, sem aviso prévio, indica uma ocorrência repentina, inesperada e extraordinária, destacando a natureza sobrenatural do acontecimento. Então, Atos 2:2, de repente. E também temos aí o Atos 2:3, não é? E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Aí eles já viram, não é? E o versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Lembrando também que este acontecimento foi profetizado por Joel, capítulo 2, e versículo 28 e 29. Anterior a isto, também existem profecias relacionadas a esse derramamento do Espírito Santo. O fato é, Deus promete e Deus cumpre. E isto aqui foi um marco na igreja, foi a inauguração da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, o subponto 2 da lição está com base no texto de Atos dos Apóstolos, não é? E todos foram cheios do Espírito Santo, versículo de número 4. Observamos que durante o ato da conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Já falamos sobre isso, mas eu quero lembrar aos irmãos que nós trouxemos um estudo adicional, que você pode fazer download também, que fala sobre a regeneração dos discípulos. E aí nós vamos traçar essa linha tênue aí entre, não é, a regeneração, não é, que ocorre quando o indivíduo se converte e o Espírito Santo passa a habitar na pessoa, e fazendo distinção para o batismo com o Espírito Santo, conforme vamos tratar agora nesse subponto. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito Santo, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito Santo e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Então, conversão é uma coisa e ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus é uma outra coisa distinta. Assim sendo, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito Santo ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, ou seja, porque foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Nós trouxemos aí, amados irmãos, um estudo adicional sobre o batismo no Espírito Santo, não é? Para que você possa ter ampliado esse conceito, essa compreensão.
Uma das doutrinas principais das Escrituras é o batismo no Espírito Santo, e a respeito deste batismo, a palavra de Deus ensina muitas coisas. Então nós temos os destaques. O Espírito Santo é para todos os que professam a sua fé em Cristo e que nasceram de novo e assim receberam o Espírito Santo para neles habitar. Segundo, um dos alvos principais de Cristo na sua missão terrena foi batizar o seu povo com o Espírito Santo, para que pudessem fazer a obra de testemunhar a respeito. O batismo no Espírito Santo é uma obra distinta e a parte da regeneração, conforme já temos explicado aqui, também por ele efetuada. Ser batizado no Espírito Santo significa experimentar a plenitude do Espírito Santo. Outra, o livro de Atos dos Apóstolos descreve o falar noutras línguas como sinal inicial do batismo, e nós vamos ver isso no subponto seguinte. O batismo no Espírito Santo outorga ao crente ousadia e poder celestial para realizar grandes obras no nome do Senhor. E outros resultados genuínos do batismo com o Espírito Santo. Mensagens proféticas e louvores, maior sensibilidade contra o pecado que entristece o Espírito Santo, uma maior busca de retidão e de uma percepção mais profunda do juízo contra a impiedade. Depois, uma vida que glorifica Jesus Cristo, visões da parte do Espírito, manifestação por vários dons do Espírito, um maior desejo de orar e de interceder, maior amor à palavra de Deus e melhor compreensão dela, e por fim, uma convicção cada vez maior de Deus como nosso Pai. Ainda tem outros tópicos que eu vou suprimir aqui, porque já vai entrar na questão do falar em outras línguas. Então, você tem aí todas essas informações que certamente estarão acrescentando o seu conhecimento. Agora, nós vamos para esse aspecto do mesmo texto. E começaram a falar em outras línguas, é o subponto 3, pastor Douglas. Tópico 3 e o subponto 3. Veja bem, esse é muito importante que nós vamos comentar agora. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia, tá certo? Mas eu quero fazer uma colocação, pastor, sobre esta experiência, é uma experiência profunda, individual. A experiência, eu trouxe aqui, não está aí no slide, a experiência do batismo no Espírito Santo é considerada como uma experiência única e individual, que não pode ser ensinada ou replicada. Ninguém aprende a falar línguas estranhas em uma escola, por exemplo. Mas estão dando um curso aí, né? Tem um curso aí, né? E se isto ocorrer, eu escrevi aqui, é uma língua muito estranha aos ensinamentos bíblicos. Esse aqui é grifo nosso. Existe um segmento aí chamado RCC, Renovação Católico Carismática, que eles ensinam a falar em língua estranha. E lá eles falam lá, e alguém, opa, já está batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência única de cada indivíduo, é particular. Não é? Quem foi batizado no Espírito Santo sabe realmente o que eu estou dizendo, que isso não pode ser aprendido, não pode ser ensinado. É uma experiência entre eu e o Espírito Santo. Então temos esta colocação, tá certo? Voltando aqui para a nossa lição, o cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Atos 2, 38 diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Batismo em águas para perdão dos seus pecados. Aí sim, o outro batismo, e receberão o dom do Espírito Santo. E o 39, pois a promessa é para vocês que estão aqui, para os seus filhos, ou seja, para gerações futuras, para todos os que estão longe e para todos quanto nosso Senhor chamar. Neste versículo, nós vemos aqui a abrangência do batismo no Espírito Santo, que é para nós hoje, ano de 2025. É só buscar. Pastor, e o que nós estamos observando nos dias de hoje, eu não sei se o senhor tem observado, muitos não estão buscando o batismo do Espírito Santo.
nós não estamos vendo isso ocorrendo nas nossas igrejas. Mas a Bíblia diz que é para todos os tempos. Conforme o pastor já disse, os dons continuam e nós somos continuistas. Cremos sim no batismo no Espírito Santo para os dias de hoje. Outra colocação, falar em línguas ou falar em outras línguas, está aí no slide, evidenciou esta obra capacitadora. Atos 2:11, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Agora alguém diz idioma. O fato que existe uma colocação, pode ser que eles falaram aí em línguas e o Espírito Santo traduziu, mas o fato das línguas, das batismo no Espírito Santo e falar em línguas é fato, é realidade. E a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Eu trouxe aqui, para encerrar a minha fala, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus. Cremos, professamos, ensinamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai sobre vós na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 4, 9. E também uma promessa divina aos salvos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias. Atos 2:18. Trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração. E eu marquei aqui, para eu dar ênfase, agora dar ênfase na hora de comentar isso. Sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em outras línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Como nós vamos observar que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Com a evidência, de falar em línguas estranhas. Encerrando aqui, apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas no seu próprio idioma, ou nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito, que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos só ampliar esse negócio, porque aqui nós precisamos ampliar, não é? Porque estão mudando o conceito pentecostal e estão mudando o conceito assembleiano, infelizmente. O pastor Adovilson deixou muito claro, mencionando a Bíblia e mencionando a nossa declaração de fé, que para quem não conhece é esse livrinho aqui, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, não é? Que foi publicada recentemente, 2016, 17, e aí tem as nossas doutrinas fundamentais, que todas estão com base na Bíblia. Mas vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 4 é incontestável, todos sabem. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Atos capítulo 10, versículo de número 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos, todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios. Olha só, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Como é que eles tomaram conhecimento de que o Espírito Santo também vinha sobre os gentios? Porque os ouviam falar em línguas. Vamos para Atos capítulo 19, versículo de número 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui nós estamos falando da terceira viagem missionária de Paulo. Aleluia. As pessoas ouvindo a pregação foram batizados em nome de Jesus. Aí diz o texto no versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então no versículo 5 nós temos exatamente aquilo que nós temos falado até aqui. Regeneração. E no versículo 6, batismo do Espírito Santo com evidência inicial de falar em línguas. Por que eu disse que nós precisamos ampliar isso aqui? Porque, infelizmente, nós temos pastores assembleianos, não vamos nem falar de outros movimentos, assembleianos, que tem lá a sua igreja a placa, a Assembleia de Deus, que estão mudando esse costume e estão consagrando obreiros que não são batizados com o Espírito Santo.
E nós temos a evidência bíblica em Atos dos Apóstolos. Inicialmente os discípulos todos foram cheios do Espírito Santo. Depois os diáconos que foram eleitos para servir na obra eram homens cheios do Espírito Santo. E aí não estou dizendo da questão de ser morada do Espírito, porque a morada do Espírito, conforme já falamos aqui e vou frisar, é apenas quando o indivíduo aceita Jesus, reconhece a Jesus por fé, aí o Espírito vem e habita a pessoa. Agora, revestimento de poder para o serviço na obra tem que ser batizado com o Espírito. Mas, infelizmente, nós temos pastores que porque o membro tem mais dinheiro, porque o membro tem uma posição social melhor, porque tem um cargo lá na prefeitura, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, porque é um indivíduo que fala bem, sabe se vestir melhor, ele pega e coloca esse indivíduo para servir na obra. E ali na frente vai ter problema, porque o batismo com o Espírito Santo não se compra com dinheiro. O batismo com o Espírito Santo não se adquire com influência pessoal, política ou de qualquer outra natureza. Não. O batismo com o Espírito Santo, meus irmãos, ele vem sobre aquele que o Senhor Jesus escolhe para tal. Aleluia. E nós trouxemos aí um estudo complementar no download que você vai fazer a partir da página 20, também página 21, sobre o falar em línguas. O verdadeiro falar em línguas, mas também sobre outras línguas, que são falsas línguas. Também trouxemos isso aí, e você vai entender exatamente, ao estudar isso, a questão da manifestação do Espírito, a necessidade inicial de falar em línguas. Os que são cessacionistas, e aqui eu vou me referir especialmente aos calvinistas, e com especificidade, sem citar nomes, nós temos 2 deles que estão na mídia, tem muitos seguidores, que gozam, eles fazem piada, gozação, não é, com os dons espirituais, com o movimento pentecostal, os quais eu reprovo, ambos, mas tem outros, né? Esses são os 2 principais que estão aí, e os quais, infelizmente, estão sendo convidados para ministrarem as suas pregações em nossas igrejas, Assembleias de Deus. Né, pastor, tudo bem, mas a mensagem deles tem sido muito boa, eles não entram no assunto ali da predestinação, eles não entram nesse assunto do cessacionismo, eles não mexem nesse assunto, mas ainda assim eu reprovo. Sabe por quê? Porque a partir do momento que um pastor convida esses cessacionistas para estarem ocupando os nossos púlpitos, os membros da igreja, porque o pastor convidou para que eles estavam ali, os membros vão entender, não, se o pastor convidou para estar aqui é porque é bom. Aí eles vão lá na rede social desses indivíduos, vão lá nos sites e vão se alimentar das mensagens que eles pregam. E as mensagens que eles pregam na igreja deles, onde eles são pastores no Espírito Santo ou ali no Planalto Central, essas de fato são cessacionistas, não é? São predestinatórias, porque é a doutrina que eles ensinam e está carregado disso. Então aí os nossos membros serão carregados dessa doutrina que, misturado com a nossa, gera problema. E uma grande confusão está se instalando dentro da nossa Assembleia de Deus, e não sei se estão se apercebendo disso, mas o fato é que nós já estamos tendo muitos pastores, e isso eu conversava com um dos nossos alunos do CETAD ontem, nós já estamos tendo muitos pastores que não creem mais no arrebatamento da igreja. Não é nem a questão de ser pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista ou mid-tribulacionista, não é isso. Tem muitos dos nossos pastores assembleianos que, por causa dessa miscelânea, já não creem mais que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Isso para não dizer daqueles que abertamente ensinam em suas igrejas que o arrebatamento será pós-tribulacionista. Isso por quê? Porque estão estudando em faculdades, fazendo graduações, pós-graduações, mestrados e doutorados em instituições que ensinam exatamente isso que nós estamos aqui combatendo. E aí, meus irmãos, devemos estar apercebidos desta grande confusão que está se instalando no nosso meio assembleiano. Isso é de grande malefício. Para encerrar aqui, na lição aí, tópico 3, finalzinho da lição, eram línguas desconhecidas por quem falavam, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas em Atos são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Vou encerrar aqui, preciso falar isso. Se você, meu irmão, deseja servir na obra de Deus,
e não foi batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, porque o Senhor é o maior interessado nisso. Se você buscar, e no estudo que nós trouxemos sobre o falar em línguas, sobre o batismo com o Espírito Santo, é muito claro. Se você buscar, meu irmão, você vai receber. Tem gente que fala assim, mas eu já estou tantos anos na igreja e ainda não foi batizado. Eu quero afirmar que genuinamente você não tem buscado o Espírito Santo. Porque se você buscar, meu irmão, Jesus é o maior interessado. Quanto tempo por dia você se dedica à oração para ser batizado com o Espírito Santo? Pastor, eu não dou conta de orar todo dia para esse negócio. Tá bom. Quanto tempo na semana você se dedica para que Jesus se batize com o Espírito Santo? Quanto tempo no mês você está dedicando da sua vida, da sua oração, para buscar o batismo com o Espírito Santo? Talvez esse seja o reflexo do porquê até agora você de fato não recebeu o batismo. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Esta é a palavra de Jesus em Mateus capítulo 7, e porque é de Jesus eu creio. Porque se não fosse de Jesus, dava para duvidar. Vamos encerrar aqui? A promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. E agora eu vou deixar para o pastor Adovilson fazer a conclusão, porque eu falei demais. Mas precisava falar, irmãos. Está virando um negócio. Eu não vou falar aqui a denominação deles não, mas os cessacionistas, eles ficam brincando na rede social com os dons espirituais, porque eles pegam alguma palhaçada que é feita em algumas, não são todas, mas em algumas igrejas neopentecostais e coloca todo o pentecostalismo dentro do mesmo saco. E nós não podemos aceitar isso, porque há muita palhaçada, é verdade. Há muita coisa mal feita, é verdade, mas também há muita gente séria, muita gente honesta, muita gente que de fato serve a Deus e busca servir o Senhor Jesus em novidade de vida, em espírito e em verdade. E nós somos um dos tais. Bora lá. Muito bem, muito bem. Concluindo a lição de hoje, a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Esta promessa perpassa toda a Bíblia, se manifestando completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. Glória a Deus. Com isso encerramos aqui a nossa pré-aula. A lição é a de número 10, foi um pouco mais extensa, mas nós temos assuntos aqui que não podiam ser ignorados. Você preste atenção, se for o caso, assista mais de uma vez. E se para você, meu irmão, se para você foi bom, se edificou, certamente você vai poder contribuir com uma outra pessoa, um outro irmão, um outro professor de escola dominical. Nos ajude, compartilhe essa aula. E outra coisa aqui, meu irmão, se você tem dúvida, nós apresentamos aqui todo um assunto. Se você ficou com dúvida, você pode mandar para o WhatsApp que está aí na tela, que é o meu pessoal, esse número que está aí é o meu pessoal, você pode mandar para esse número e a gente vai te responder, mas se você quiser comentar na própria aula aí no YouTube, você pode comentar, lembrando que você também pode nos acompanhar através do Facebook EBD Apucarana, que é onde nós fazemos a divulgação dos trabalhos da nossa Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja de Apucarana, da qual o pastor Adovilson é o professor, um dos professores da classe dos adultos, e eu até o presente momento ainda estou como superintendente da Escola Dominical, mas é por pouco tempo. Mas vamos servindo ao Senhor. O fato é, meus irmãos, que nós estamos aqui buscando, procurando, nos esforçando para fazer o melhor. Então vamos lá. O conteúdo, as aulas, os estudos complementares, esse aqui, ó, eu imprimi e eu usei eles aqui para a aula de hoje. Tá aqui, esse é o material. São 20 páginas, 21 páginas. Se você quer fazer download desse material, na descrição aí da aula, logo aqui abaixo do vídeo, na descrição, é o primeiro link que está ali para você fazer download desse arquivo com o conteúdo comentário da lição. Os slides que nós utilizamos aqui na lição durante a aula, você pode solicitar mandando uma mensagem, quero os slides. Se você colocar o seu nome também vai me ajudar, porque tem uns contatos que só tem lá um ponto, um tio, uma florzinha, e aí não sei quem é a pessoa, como é que eu vou salvar para mandar a lista de transmissão, né? Então só coloca o seu nomezinho, quero os slides, acabou-se. A gente vai mandar os slides para você e vai colocar você na lista de transmissão para você receber semanalmente os slides, tudo gratuito. Os slides, esse material comentado, tudo é gratuito. Qualquer pessoa que acessar a nossa aula
vai poder ter acesso a este conteúdo, tá joia? Deus abençoe você, parabéns pela iniciativa de estudar a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, se aperfeiçoar no conhecimento de Deus. E se você quiser se aprofundar ainda mais, se matricule para ser aluno do CETADB, vai ser uma grande honra para nós, de alguma forma contribuir e participar da sua formação teológica educacional. A paz do Senhor, Deus abençoe, pastor. Muito bem, Deus abençoe você, sua família e, claro, seu ministério. Estamos aprendendo aí para exercer o ministério com excelência. E até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor.